Bom, que sejamos todos bem-vindos em mais essa oportunidade que vamos estudar e nos preparar mais através da doutrina espírita. Nesse momento, né, nós vamos exercer uma atividade da UMB Bagé, que ela determinou uma atividade espírita virtual, denominada como tema Fora da Caridade não há salvação. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. A Sociedade Chico Xavier de Ulha Negra visita a Sociedade Espírita Amor e Caridade de Bagé. A Sociedade Amor e Caridade de Bagé foi sorteada para que nós, tanto da Sociedade Espírita Chico Xavier, como do Amor e Caridade, que nós fizéssemos a visita a essa sociedade. Vamos fazer, então, uma pequena reflexão antes de nós iniciarmos praticamente no tema. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. É importante, o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nós identificamos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Emmanuel define a eterna providência como o reservatório do amor infinito, em doação permanente. Esse reservatório solicita canais de expressão, que distribui o amor infinito. Se a ação providencial é permanente, por nós sabemos, a ação providencial ela é permanente, a prescrição de Emmanuel, nesse sentido, é capacitar o celeiro de nós mesmos, é capacitar nós mesmos, a fim de que não haja impedimento do eterno dar-se ao nosso Pai. Esse está no livro Pensamento e Vida de Chico Xavier, né? É na página 97. Então, aqui nós podemos ver o seguinte, como é importante, né, a nossa doação para que nós possamos sempre atingir o amor infinito através de dar-se a nosso Pai. A nossa mente é o espelho da alma. É um campo de repercussão, estimulando-nos o nosso dever de estudar para proporcionar a reflexão das ideias e dos nossos exemplos, que nos faculta a incorporação de valores nos ajustes da dinâmica das leis naturais. Então, veja bem que nós devemos ter isso. A nossa mente é o espelho da alma. Então, nós temos que estar sempre, né, estimulando o dever de estudar, nos preparar para que as nossas reflexões sobre as ideias, nos exemplos que nos faculta a incorporação de valores, nos ajustes das leis naturais. No Evangelho, agora entrando no tema propriamente dito, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, lá no capítulo mencionado, onde diz o maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que Jesus tapara a boca dos saduceus, se reuniram e um deles, que era doutor da lei, como provocação questionou o mestre. Qual é o maior mandamento da lei? Como provocação, então os fariseus, que se achavam todos importantes na época, né? E Jesus já tinha falado com os saduceus, que eram os mais simples e mais humildes, e eles acharam assim, bom, vamos questionar o mestre aí, para ver se ele sabe alguma coisa, porque ele já convenceu os humildes, mas quero ver nós convencer nós. E aí Jesus resumiu os mandamentos da lei de Deus e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Aí Jesus concluiu: e aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, aqui, Jesus sendo questionado qual seria, então, o maior mandamento,
e ele citou os mandamentos dentro das leis de Deus. Esta reflexão apoia-se no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, ressaltando a salvação e a evolução do espírito pela prática da caridade. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na pergunta 886, os espíritos superiores esclarecem sobre o atendimento do verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Então, veja bem. E assim foi respondida pelos benfeitores espirituais. A resposta é: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Veja bem. Então, nós temos esse enquadramento, esse fundamento, esse apoio dentro da doutrina espírita, dentro das obras de Allan Kardec. Kardec anota: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo, fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejarmos que nos fosse feito, como desejasse como se fosse, como para nós fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, nós temos que dizer assim, amar o próximo e fazer tudo o bem que deseja possível, como se desejasse que fizessem para nós aquele bem. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nós achamos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, sejam iguais ou nossos superiores. Então, não se restringe à esmola, né? Mas nós temos que ter cuidado nós fazer a caridade, não julgando, humilhar as pessoas. E assim ele diz. Ela nós prescreve a indulgência. A indulgência, ela prescreve a indulgência. Por quê? Porque a indulgência é quando nós perdoamos alguma falta nossa mesmo. Porque de indulgências precisamos nós mesmos. Então, nós precisamos do perdão de nós mesmos, né? E nos proíbe que humilhamos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Então, sempre como nós fizermos caridade, temos que fazer com amor, com carinho, com dedicação. Não interessa se são superiores nós, não interessa se são semelhantes a nós, ou se são inferiores, mas sempre que nós fizermos, devemos fazer com carinho, com amor, com dedicação e nunca humilhar as pessoas para o qual nós estamos fazendo essa caridade. Isso é muito importante para que nós possamos fazer o bem sem receber ou intenção de receber algum favor em troca do mundo divino. A caridade é a condição para a felicidade futura. A única para a salvação, porque ela abrange todas as outras condições. Humildade, como nós falamos, brandura, benevolência, perdão, indulgência, justiça e etc. Então, nós temos que ter muito cuidado, como nós falamos anteriormente sobre a caridade, de fazer com amor, com carinho, com dedicação. E ela é a única, veja bem, a caridade é uma condição para a felicidade, a única para a salvação. Veja, então tem que ter isso. E o apóstolo Paulo, lá na Epístola dos Coríntios, ele disse assim, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, olha só que importante, se eu não tiver caridade, serei como o bronze, que soa de um símbolo que retine. Então, soaria, mas logo ali já pereceria no espaço, seria absorvido. Então, veja bem como ela é importante. A caridade, ela tem que ser feita com carinho, com amor, com dedicação, como já falamos. Ainda quando tivesse o dom de profecia,
que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanha, como Jesus disse, né? Se disse a Pedro, né? Se tivesse a fé, né, do tamanho de uma mostarda, dizia para uma montanha, se transforme daqui para ali, ela se transformaria. Né? Então, ela se transportaria. Né? Então, veja bem como é importante. Se não tiver caridade, nada sou. Então, veja bem, se não fizer caridade, não adianta fazer todas essas outras atividades de amor, de carinho, se eu não tiver caridade. Então, é isso que nós temos que ficar bem dentro da nossa mente. Tá? Porque o apóstolo nos coloca assim, sem equívoco, a caridade acima de todas as outras virtudes, até da fé. Veja, olha que importância isso. Então, às vezes nós fizemos, eu fiz tal coisa, fiz isso, daquilo, mas se não fizer caridade, não atingimos o objetivo, porque Jesus, amai o teu próximo como a ti mesmo. Né? Caridade em todos os lugares e situação da vida, né? Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. São vestiduras diferentes e uma virtude única. Conjuga-se e complementa-se num todo nobre e digno. Então, de novo, reforçando a caridade. Trata-se da caridade de pensamento. Falamos e agimos segundo os ensinamentos do Divino Mestre, no Evangelho. E a caridade de vivenciarmos verdadeiro nele para que ele viva em nós. Então, nós podemos fazer caridade em pensamento, é óbvio que podemos. Nós podemos elevar o pensamento de uma pessoa que se encontra em dificuldade e praticarmos a caridade, dirigirmos para eles energias positivas, energias, né, de fortalecimento, de amparo, para que aquela pessoa que se encontra naquele momento com perturbação alheia, seja ela de qualquer natureza ou influenciada de espíritos inferiores, então, se nós fizermos uma ação de pensamento àquela pessoa, nós fizemos caridade através do pensamento. Então, sempre que nós possamos pensar em ajudar alguém, pensamos sempre de forma positiva, pensamos sempre levando o pensamento, como disse, né, Joana de Andes. Nunca pensar negativamente. Se nós pensarmos negativamente, Joana de Andes nos diz, aprenda a substituir pensamentos maus por pensamentos elevados. Então, ela diz assim, pratique isso quantas vezes fosse necessário, até que isso se torne um hábito. Então, né, Emmanuel reforça o que nos diz, então, Joana de Andes. Né? Então, a caridade de pensamento. Então, nós vamos encerrar essa nossa atividade espiritual, esse nosso momento de reflexão sobre um tema tão importante que é a caridade, que possamos ficar em cada um de nós, que talvez nós não estamos levando tão, assim, como se diz, tão importante e tão dedicado à nossa ação, né? Para dizer, eu pratico bem, mas se nós não fizermos a caridade, seja ela material, seja ela através do pensamento, seja ela qual for, nós temos que estar praticando a caridade para que nós possamos, um dia, chegar à casa do nosso Pai. E é o único meio que nós chegar no mundo espiritual com benevolência, com amor, com dedicação, e ser bem recebido pelas fontes divinas, é nós termos praticado caridade. E sempre que nós praticar caridade, que fique como está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15. Sempre com o cuidado de não, né, denegrir a pessoa para a qual nós estamos fazendo a caridade. Né? Então, isso é muito importante. Faça a caridade, não há necessidade, nós dizemos isso tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho, que nós, ao fazer caridade, não precisamos estar anunciando, não precisamos dizer para todo mundo, eu doei tantos mil reais para uma atividade X.
que é uma ação generosa, mas não há necessidade de fazer isso. O que vale é o que fica na consciência, porque quando nós chegamos no mundo espiritual, o que nos é válido não é a nós que nós pensamos, que nós agimos como matéria, como corpo, como nessa caminhada terrena, e sim tudo que fica no nosso subconsciente, na nossa consciência. Então, e na consciência, quando nós chegarmos no mundo espiritual, ela aflora. Não depende mais de nós, porque nós só temos o livre-arbítrio quando nós, né, aqui, né, reencarnamos. Então, nós temos todos, vemos com a nossa programação, vemos que o livre-arbítrio não cumprimos, porque nós temos livre-arbítrio. Eu faço se eu quero, se não quiser, eu não faço. Aquele compromisso porque eu fui comprometido na reencarnação. Mas quando nós chegarmos lá no mundo espiritual, não adianta eu querer esconder isso aí, como eu escondo de mim mesmo. É muito comum eu esconder os meus erros, as coisas, eu jogar para baixo do tapete e esconder. E isso não adianta, porque quando nós chegamos no mundo espiritual, tudo vem à tona. E não depende mais de eu não querer que aquilo venha à tona. Vem o natural porque está no nosso subconsciente, que nós chamamos, que independe da nossa ação de queremos ou não querer que seja percebido pelo mundo espiritual. Então, vamos ao encerramento dizendo assim: querido e amado Jesus, quantas vezes em nosso dia a dia não percebemos o irmão que está ao nosso lado, necessitando de uma palavra, de um olhar, de uma prece e de uma ação generosa? Quantas vezes não percebemos que o nosso próximo, mais próximo, anseia por um carinho, por uma atenção? Então, isso é muito comum. Às vezes, nós chegamos do trabalho cansado, perturbado, e nós chegamos em casa nem se lembramos de cumprimentar ou dirigir alguma palavra àquelas pessoas que estão nos recebendo em nosso lar. Né? Isso é muito importante. Veja bem, o próximo, mais próximo, que anseia, né, por um simples carinho, uma atenção. Como é que foi o teu dia? Como é que está? Então, né, tudo isso é necessário para que nós possamos, né, alimentar o nosso ego e o nosso interior. E que conseguimos, querido Jesus, manter uma postura de alma caridosa, em que ninguém é melhor ou pior, apenas são diferentes. Isso é muito importante, porque nós queremos chegar assim: eu sou superior. Ninguém é superior a ninguém. Né? Ninguém é superior a ninguém, apenas, né, nós somos semelhantes. Então, ninguém é pior ou melhor, nós somos semelhantes. E estamos aqui nessa caminhada para a nossa atividade evolutiva. Então, que ficamos, meus queridos irmãos, com essa mensagem de a caridade, ela é essencial, é importante. E a caridade e o amor foi que Jesus veio nos deixar, né, nessa caminhada que ele teve aqui para a passagem da nossa terra, um período curto, mas nos deixou essas mensagens: fazer a caridade e praticar o amor. São palavras-chave para a nossa evolução e o nosso crescimento. Muito obrigado por tudo.